Então, bora lá, meu povo. Hoje a gente vai falar de ordenação. E aí eu vou aproveitar junto com a ideia de ordenação, falar de busca e passar um pouquinho da notação de complexidade. Nós tivemos uma primeira visão sobre complexidade lá no algoritmo da princesa, que eu acho que é um dos melhores para falar sobre isso, mas a gente vê de novo a partir desse artigo aqui do Medium, que é a Introdução à Complexidade de Algoritmos. Aqui ele mostra um gráficozinho bem legal sobre diferentes tipos de complexidade. Aí aqui na verdinha ele vai ter log de n e O de 1. O de 1, se vocês não lembram, é aquele algoritmo da princesa e que, independente do tamanho da entrada, você consegue fazer um cálculo e chegar no resultado. O tamanho da entrada não aumenta o teu espaço de busca. O de n é que o teu custo é proporcional ao tamanho da tua entrada. Então, se você dobra a entrada, você dobra o custo. N log de n é um pouquinho pior do que log de n, principalmente para intervalos pequenos. A sensação é que eles são muito parecidos. Por exemplo, se você tem uma entrada de tamanho 1024, para arredondar para a gente, você vai ter um custo de 1024. Okay? No O de n e de 1024 vezes 10. Sejam bem-vindos, pessoal, no n log de n. Se você dobra o tamanho da tua entrada, aí isso daqui vezes 2 vai para 2048. Você dobra o custo, óbvio, no O de n, e no log de n é aparentemente dobrado, porque você vai ter n, que vai ser 2048, vezes o log de 2048 não vai ser 10, vai ser quanto? 11. Então a sensação que você tem, principalmente quando a gente vai fazer os testes aqui, é que aparentemente ele só dobra, que antes você tinha isso, e aí agora você tem isso. A diferença disso para o dobro é que você foi do 10 para o 11. Então eles vão se distanciando muito devagarinho. Mesmo você tendo o fator do log de n aqui, a distância entre eles não é tão crescente. Tanto que isso aqui ainda é um algoritmo que ele chama de aceitável. O que é que não é aceitável? É tudo acima disso. Aceitável que eu digo é não necessariamente bom. Claro que se você tem a opção de um log de n, você vai por ela. Mas aqui a gente teria o n ao quadrado, que seria aquele... esse daqui do log de n é quando você sai percorrendo a princesa e marcando os que estão mortos. Você lembra dessa? Você vai percorrendo a princesa e marcando os que estão mortos. Então, toda vez que você varre o vetor inteiro, você matou metade do vetor. Ou vocês não estão lembrados da princesa? Querem que eu lembre de novo? Tá, então vamos lembrar aqui o da princesa. Code princesa.cpp. Então, só para a gente lembrar do algoritmo da princesa, tá? Você tem a quantidade de elementos e o elemento inicial. E qual é a brincadeira? Você tem que percorrer... Não, vocês sabem, vocês só não lembram dos algoritmos, né? Você tem que, dado o elemento inicial, matar sempre o próximo elemento. Olá, pessoal, coisa boa ver vocês. E descobrir quem foi que sobrou no final. Se você, a partir desses dois números, consegue encontrar uma fórmula matemática que chega no resultado, eu só não decorei. Mas depende do inicial, do loop e tudo mais, você consegue chegar na fórmula matemática, você chega no resultado. Isso seria o que a gente chama de tempo constante. Não necessariamente a gente faz em uma única instrução, mas é uma quantidade constante de instruções que não depende do tamanho da entrada. Ok. O segundo que a gente viu seria onde a gente coloca isso daqui numa lista ligada e sai percorrendo a nossa lista. Mata o elemento, anda, mata o elemento, anda, mata o elemento, anda. E como matar o elemento numa lista ligada é O de 1, o nosso custo fica proporcional
ao tamanho da entrada. Né? Então, na lista ligada, a gente teria O de N. O outro algoritmo é aquele que a gente faz assim. Primeiro, você passa e sai marcando todos os que morrem. Então, se o primeiro é o 1, então você mata o 2, coloca aqui 0, por exemplo. Aí você mata o 4, você mata o 6, você mata o 8, você mata o 10. Você matou quantos elementos? Metade do vetor. Tá? Então, na passada 1, você se livrou de metade do teu problema. Agora você vai para a segunda rodada. Agora a espada volta para o 1. O 1 mata o 3. O 5 mata o 7. E o 9 mata o 1. Ok, na segunda passada você também se livrou de metade dos elementos. E agora na terceira passada o 5 mata o 9. Então a gente fez log de n passadas, né? Log de n passadas. Em cada uma dessas passadas, a gente varreu o vetor inteiro. Log de n vezes n. Esse seria o custo da princesa com marcação. N vezes log de n. E o último seria aquele pior de todos, né? Que a gente pega o vetor inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E faz isso. Ué, o primeiro elemento tem que matar o 2, então eu vou matar o 2. Mas para matar o 2, eu copio todos os elementos da frente, uma posição para trás. Ok, fiz N operações. E agora o próximo elemento, o 3 vai matar o 4. Para todos os elementos da frente, tenho que copiar uma posição para trás. Mais N operações. Então, como eu tenho que matar N elementos e cada elemento custa em média N operações, eu vou ter N vezes N. Então, no mesmo algoritmo, no mesmo problema, princesa com remoção, a gente vai ter N ao quadrado. Então, aqui a gente consegue enxergar mais ou menos como ele se comporta em relação aos outros. Tá? Então, o da princesa seria esse daqui, N ao quadrado. Nós teríamos coisas piores, 2 elevado a N. Então, o fator não é o 2, mas é o N. E o ainda pior, por exemplo, quando você vai lá para o problema de grafos, você acha algumas coisas assim de N fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Aqui ele vai explicar um pouquinho sobre... Deixa eu mandar esse link. Esse link aqui é bem legalzinho. Simples de entender. Vocês vão fazer PA, não vão? Ou não? Vocês não fazem PA? Pronto. Então, PA, vocês tomam um banho lá de complexidade. Tá? Normalmente eu evito ficar cobrando muito na disciplina que vocês têm no curso e vão ver na outra. É tipo recursão. Não, sentido de ver recursão em FUP, mano. Não, deixa o cara fazer exercício com vetor. Você vai ter ED, você vai ter, assim, quem tem funcional, um monte de disciplina para ver recursão. Pouco o pessoal de FUP disso. Tá? Aqui ele fala o conceito de eficiência e tenta desvincular o conceito de eficiência de velocidade para dizer que não importa a máquina, a ideia, o objetivo é entender o conceito que o algoritmo propõe. Aí ele vai colocar aqui alguns algoritmos, dizer que num deles é mais rápido, no outro deles é menos rápido, mas isso tem a ver com a arquitetura, com a forma como a linguagem é interpretada, com a forma como a linguagem funciona. E aí você tem duas abordagens para poder você fazer a contagem dos algoritmos, assim, né? Fazer o custo do algoritmo, que é o que a gente usa aqui, que é o mais simples, que é a contagem de instruções. Aí, se você começar de forma bem criteriosa, você começa a contar tudo. Você começa a quantidade de vezes que o elemento é acessado, a quantidade de vezes que você faz swap, a quantidade de vezes que você faz uma operação de soma, porque tudo isso conta. É um custo. Só que, de forma geral, para a complexidade, você pode ignorar todos os custos marginais. E é o que a gente chama de comportamento assintótico. Ué, na hora que o teu algoritmo cresce, os custos marginais podem ser descartados. 5n mais 12 é O de n. 915 operações para poder fazer esse cálculo não depende da entrada. Então, a gente chama isso daqui de
O de 1. N ao quadrado mais 2n mais 300, n ao quadrado. N ao quadrado mais 2000n mais n ao quadrado. Isso aqui é o que a gente chama de comportamental sintótico, que é descrito, né, como notação Big O, que é a que vocês usam, que é a notação de pior caso. Lembra quando eu digo O de N, O de... Isso daqui é uma notação. Você tem outros tipos de notação. Então, os cientistas da computação adotam o Big O. Ela é utilizada para delimitar assintoticamente o crescimento, espaço ou tempo superior do algoritmo. Utilizando o algoritmo para encontrar o maior elemento, por exemplo, podemos encontrar casos de entrada que fará ela executar um número menor de instruções ou um número maior de instruções. Então, a gente tem normalmente a análise de algoritmo de melhor caso, de pior caso e de caso médio. Quando eu estiver fazendo aqui com vocês os algoritmos de ordenação, vai ficar mais óbvio o melhor caso, o pior caso ou o caso médio. Mas aqui você poderia pensar, se eu estou procurando um número numa lista desordenada, o melhor caso é ele estar na primeira posição. Então, O de 1. Pior caso é ele não existir na lista. Eu vou ter que percorrer a lista toda. E o caso médio é eu encontrá-lo no meio da lista ou em algum lugar da lista. Então, eu olharia, assim, supondo que eu encontre metade da lista em média. Tudo isso é proporcional ao tamanho da lista. Então, a gente utiliza aqui para o Big O, normalmente o pior caso, que é o superior, o teto do algoritmo. Aqui, dizem que a complexidade do algoritmo é O de N, ou seja, o pior dos casos cresce em ordem de N. Então, aqui o objetivo não é o custo, é entender o crescimento. Não é o quanto esse algoritmo custa, é o quanto ele cresce quando a minha entrada cresce. Se a minha entrada dobra, por isso que eu repito tanto isso, o custo vai acontecer o que com ele? Para um O de N ele dobra. Então, geralmente, quando o algoritmo possui apenas um laço de repetição, é O de N. Quando possui dois laços encadeados, O de N ao quadrado. Quando não tem nenhum laço de repetição, O de 1. Só que nem sempre isso se aplica, principalmente, por exemplo, quando vocês estiverem vendo algoritmos recursivos. Não é tão de bater o olho, você vai ter que converter aquela ideia da recursão para algo diferente. Eu estou na turma de AD, né? AD. Daqui a pouco eu faço os exemplos. Tá. Da mesma forma que a gente tem o custo de operações, a gente também tem o custo de espaço. Normalmente isso daqui a gente acaba nem olhando tanto, mas quando vocês forem ver os algoritmos, vocês vão acabar encontrando essa definição. A pergunta é, para um tamanho N de entrada, o quanto de espaço adicional eu preciso para fazer esse algoritmo? Às vezes você não precisa de nenhum espaço adicional, você está só mexendo os elementos dentro do próprio vetor. Então você não precisa de espaço extra. Às vezes, por exemplo, no caso de um algoritmo que você precisa criar um outro vetor para poder colocar todos os elementos do teu vetor inicial e depois você converte. Aí você vai precisar de um outro tamanho igual a N. Complexidade está relacionada ao tanto de espaço extra, né? Então, se não tem espaço extra, você tem um custo extra de 0, senão você tem um custo extra de N. Se você precisasse para cada posição do elemento, um vetor com o tamanho um vetor de vetores de N, aí você teria N ao quadrado. Aqui ele faz alguns exemplos. O de N, O de 1, isso a gente já fez. Aqui o merge sort, que a gente vai implementar já já. Você tem N log de N e N de espaço. N de espaço porque se você tem um vetor de tamanho 1000, o merge sort vai precisar de outro vetor de tamanho 1000 para poder fazer o cálculo dele. Daqui a pouco a gente chega no merge sort. Professor, Diz. geralmente quando você faz a cálculo matemático, não seria mais fácil só usar o calculador para chegar. É porque normalmente você tem mais um algoritmo com melhor desempenho quando você tem mais espaço. Porque senão você tem que ficar fazendo tudo dentro do mesmo espaço. É o que eles chamam de algoritmo, não é inline, é in place. Então você tem um algoritmo in place que faz no próprio vetor e um algoritmo que não é in place que vai precisar de memória adicional. E aí você vai ter que ver o que é que custa mais para você.
Se lhe custa alocar memória, você vai preferir o in place, mas se não lhe custa alocar memória, você vai preferir o que é mais rápido. Isso depende do custo. Às vezes ficar alocando memória dá trabalho, às vezes não. Então, assim, a gente vai ver, e aqui acaba, né? O tanto de complexidade que vocês precisam é pouco. Se vocês, assim, se vocês ainda tiverem tempo de curso, eu sugiro, e não estão fazendo estágio, que vocês assistam às aulas ou se envolvam um pouco com a maratona. A gente aqui que ainda está no começo do curso, né? É muito legal você estudar para maratona, fazer exercício de maratona, porque ele lhe dá um feeling muito grande sobre custo de algoritmo. Porque se você não faz os algoritmos dentro do custo esperado para o tamanho das entradas, simplesmente não aceita, não roda. Tem alguns exercícios de maratona, de Olimpíada, que eles são em camadas. Eu fiz um que era interessante, ele dizia assim, simplificando, você tem a primeira pontuação, se você consegue resolver, a segunda pontuação, que é se você consegue resolver com uma determinada otimização, e a terceira pontuação, que é se você consegue resolver com mais otimizado ainda. Então, simplesmente fazer funcionar só te dá um grau de maturidade sobre aquele problema. Aí você tem as camadas posteriores. Por exemplo, para a segunda camada, você precisaria saber usar o map e outra coisa assim. Para a terceira camada, você já precisaria saber de permutação, combinação, entender como é que o teu problema se comporta dentro da situação. E ao invés de ter que fazer aquele cálculo várias vezes, você usa conceitos matemáticos para poder disso. Uma aula não, né? Na monitoria do Thierry. Aí ele está falando sobre um problema que ele fez para o trabalho de APS, que é uma peça de PA. Que ele tinha um problema que era ao quadrado, subia assim. Aí ele usava recursão, só que estourava a pilha. Aí ele tinha que transformar em linear. Aí ele falou para mim que ele tinha usado programação dinâmica, alguma coisa desse tipo, que ele mapeava as soluções e guardava dentro do vetor. Aí, no caso da maratona, tipo, essa é a ideia? Sim e não, porque programação dinâmica é outra coisa. O que eu estou querendo dizer é resolver o problema é fácil. Utilizar os outros recursos para resolver, estrutura de dados, tipos de programação e conceitos matemáticos, vai sendo um amadurecimento cada vez maior do programador. Tanto que eu não consegui fazer o terceiro caso, aí eu fui procurar na internet, vi a solução do cara, aí ele utilizava conceitos de permutação, e eu disse, legal, porque você precisa da matemática para lhe ajudar, porque é para isso que a matemática serve, para lhe ajudar. No caso da programação dinâmica, é uma técnica de programação, você imaginar, por exemplo, o Fibonacci. Se você jogar simplesmente o Fibonacci recursivo, ele vai criar uma árvore onde ele fica consultando a mesma coisa milhões de vezes. O Fibonacci de 5 é o Fibonacci de 4 com o Fibonacci de 3. Só que o de 4 vai disparar a própria árvore dele e o 3 vai disparar a própria árvore dele. Mas se você pudesse pensar em algo como... Se eu calcular o Fibonacci de 3 uma vez, eu já guardo ele em algum local, para se outra pessoa precisar, eu não disparo uma outra árvore, eu simplesmente acesso o valor. Entendeu? Seria mais ou menos isso. Só que da mesma forma como a gente tem técnica para fazer, você vai ter técnicas próprias, estruturas próprias para poder fazer a programação dinâmica. Entendeu? Vocês não têm uma disciplina própria de programação dinâmica, né? Mas é um conteúdo muito legal. Eu tive uma dessas na graduação com o professor Clécio. Eu sou em Ciência da Computação pela UES. Foi muito divertido. Então, vamos aqui. Bora agora tentar ver o feeling prático disso daí. Eu já deixei aqui prontos algumas coisinhas para vocês poderem rodar comigo. Deixa eu cancelar tudo que estiver rodando em background para não interferir. Então, isso daqui eu criei um vetor para a gente mexer no nosso vetor usando a ordenação. Tem alguns algoritmos que eu já coloquei aqui, mas eu vou refazer com vocês. Então, bibliotecas.
essa crono, você consegue olhar o tempo, né, verificar o tempo atual em C++ de várias formas. Uma das mais modernas é essa crono aqui. E o manip só para manipulação, o vector e o iota eu mostro já. Então, para poder pegar o tempo, eu estou utilizando essas duas funções. Uma que é o now, que é para pegar o tempo de agora, que ele chama essa invocação do crono, crono high resolution clock.now. Isso vai te retornar esse tipo de estrutura aqui, crono V2 system time clock. A vantagem de utilizar o C++ mais moderno é que você não precisa colocar o nome das coisas quando elas são feias, né? Então, o now te retorna isso. E aí, se eu quero saber o tanto de tempo que passou entre um instante atual e o de agora, eu chamo essa função aqui. Ele vai pegar de novo o tempo agora, vai subtrair do tempo de partida, vai converter isso para milissegundos e vai gerar um texto de saída dizendo quantos milissegundos se passou desde um determinado instante até agora. Então, por exemplo... aqui. Um gerador de números aleatórios. O tamanho da nossa estrutura de dados vai ser de 1 milhão. Criei um vetor de 1 milhão. E esse iota, ele serve para eu preencher um vetor de forma sequencial. Então, ele faria isso daqui. Começando de 0 até size... tá. Não, é outra coisa. O iota, ele preenche de 1 até tamanho. Isso aqui eu estava fazendo outro teste. Pronto, então é isso que eu quero. Vou gerar vários números aleatórios. Vou gerar números aleatórios proporcionais ao tamanho do vetor e vou colocar tudo dentro do vetor. Beleza. Se eu quiser saber só o tempo que eu levo para poder fazer essa inserção. Criei um vetor de 1 milhão e coloquei números aleatórios dentro do meu vetor. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso de... Eu vou pegar o tempo antes de criar o vetor. Na verdade, o tempo antes de criar o vetor. E aí eu mando imprimir o tempo quando eu terminar de criar o vetor. Criação. E aí eu já retorno. Retorno 0. Tá? Então eu quero só isso. Vamos aqui. Cadê o start? Aqui. Então, para 1 milhão de elementos, quanto é que demora só para criar o vetor e preenchê-lo com números aleatórios? Tá, 22 milissegundos. Mas, professor, passou mais tempo que 22 milissegundos para poder sair a resposta. É porque aqui o comando ele faz a compilação e a execução. Então, se eu pegasse já o comando compilado, aí a gente tem... Mas vocês têm que lembrar que não é a gente tá... Não. Primeiro porque é um intervalo de tempo muito curto. E segundo que o meu código ele está sendo alternado no processador com os outros códigos que estão sendo executados no meu computador. O browser, o VS Code. Então, tudo isso dá um intervalo de diferença, mesmo que, por exemplo, mesmo que eu tenha travado o gerador aleatório. Então, como eu travei aqui o srand para 0, ele vai gerar sempre a mesma sequência, a gente vai ter sempre o mesmo vetor. Certo? Mas aqui é só uma ideia de custo aproximado. Se eu dobrar o tamanho do vetor, o que é que vocês acham que vai acontecer com o tempo? E aí começa a brincadeira, né? Eu estou dobrando o tamanho do vetor. O que acontece com o tempo? Dobra, quadriplica, vai ao quadrado? É uma dúvida sobre os números aleatórios. É porque tem uma coisa que está funcionando de viagem do labirinto, também está funcionando gerar o labirinto aleatoriamente. Mas se eu poder usar o mod size, a gente sempre dava o mesmo resultado, porque ele estava no mesmo espaço de tempo. Não, o que acontece é que você estava colocando o srand
dentro da tua função ou dentro do teu laço. E aí se você... sim. Porque o SRAND ele só é para ser executado uma vez e nunca mais. O que acontece é que você estava chamando o SRAND no outro canto, certeza. O primeiro vai ser na função main e chamava para sensorial, para poder preencher a letra. Não é para ele gerar o mesmo número. Tá fazendo alguma coisa errada. Se resolver passando o foco. Não sei, não entendi. Pergunta, vamos lá. Dobrei o espaço. O que é para acontecer com o meu tempo? Ué, isso daqui, percorrer preenchendo, é proporcional a quê? Ao tamanho. Se eu dobro isso daqui, a nossa expectativa... Compila. Nossa expectativa é que o nosso tamanho dobre. Ok, surgiu o esperado mais ou menos com o que a gente queria. Nosso tamanho dobrou. O comando que eu estou utilizando é esse daqui e é importante, se vocês forem fazer esse teste, vocês usarem isso, tá certo? O GCC, ele tem níveis de otimização. Se você não colocar nada, ele não vai otimizar. E aí o teu código vai ter custos que você não imagina. Tipo assim, vale como talento, ou então valha esse tipo de for, é muito diferente desse tipo de for, ou então se eu colocar i++, vai ser muito diferente de mais i, porque se você não colocar nada, ele não vai fazer otimização. Então, se você quer que o compilador seja inteligente, analise teu código e tente fazer as otimizações que ele compreender, você pode fazer os níveis de otimização, -O1... Menos O0 seria o primeiro, O1 o segundo, O2 o terceiro e O3 seria o último nível, só que ele pode, dependendo do caso, tentar melhorar tanto que ele vai gerar um comportamento, ou inserir alguns erros, talvez. Entendeu? Então, não vale a pena, a não ser que você esteja no sistema de tempo real, totalmente controlado. Então, para a gente, o 2 é o cara. Por exemplo, o O2, ele é capaz de entender a seguinte coisa. Você tem um laço e no teu laço você está calculando uma variável aqui e você não usa esse laço em canto nenhum. Aí ele vai dizer, estou gastando tempo à toa, descarta isso daí, joga isso daqui fora. Porque você está fazendo um cálculo que ele consegue perceber que você não usa em canto nenhum, e aí ele vai descartar. Eu estava fazendo esse código, eu tive um problema com isso, né? Eu deixei de imprimir a variável que eu estava calculando dentro do for, e do nada o custo, o tempo de execução foi para 0. E aí eu procurar, e eu tinha certeza que ele estava fazendo a conta. Quando eu mandava imprimir, o algoritmo demorava. Quando eu tirava a impressão, o algoritmo não demorava. Eu disse, rapaz, a culpa é do print? Não, a culpa não é do print. A culpa é do O2. A culpa é do O2. Ele percebia que eu não estava mais usando aquele número calculado para nada e ele não precisava mais calcular aquilo que se tornava inútil. Não, o da otimização não. O que dá a sugestão seria o CPP check. CPP check vai analisar teu código e verificar se você está fazendo alguma coisa burra ou não. Entendeu? Então é só isso, tá bom? Se vocês não colocarem O2, o custo de execução do teu algoritmo vai ser 10, 20 vezes mais alto do que com o O2. Então, por exemplo, se eu tirasse o O2 aqui, a gente está em 48 segundos, né? Deixa eu fazer na mão aqui. O mesmo comando, só que agora a gente vai compilar sem o O2. Perdão. Essa é o quê? Menos G é se eu quisesse fazer o debug no código. Quando você gera a gente pode até tirar, mas quando a gente gera um executável e quer abrir o executável para debugar, o "-g" vai inserir os números de linha, já vai deixar o teu executável todo formatadinho para ser debugado. É outra coisa que você pode excluir em código de produção.
Cadê aqui? O que eu estava fazendo? Ah, sim, voltou. Ctrl C, Ctrl Shift V. Deixa eu tirar aqui o menos O2. Solver.cpp, menos O, solver.cpp.out. Ué, tá me desmentindo, Carnes? Deixa eu chegar nos códigos maiores. Por enquanto, a única coisa que ele está fazendo é preenchendo o vetor, não tem muito o que fazer aqui, tá certo? Mas quando chegar nos códigos maiores, tenho certeza que vai mostrar que vale a pena. É muito ruim ser desmentido. Quando você está gravando é fácil, você fala besteira, aí você volta, apaga. E percebe no tempo. Ok. Então, bora aqui. Tempo para percorrer o meu vetor e o tempo para percorrer o meu vetor. Só que aqui o primeiro percorrimento eu estou fazendo com o alto, tá vendo? Para cada elemento do vetor. E o segundo percorrimento eu estou fazendo com o percorrimento via for. Vocês chutam que existe diferença no tempo? Ou não? Acho que existe, porque no for o também tem a comunicação. Fazer o cálculo matemático também. Eu acho que dá uma comparação diferente aí, seria porque ele pega o vetor e ele vai olhar a posição no caso do índice aí, por exemplo, ele pega o vetor, porque ela seria uma operação mais, não sei, no caso do array, ele pega o array de cima. Tá, então, vamos testar. Deixa eu criar logo dois comandos. Vou criar aqui o KP e o KPP. Um otimizado e o outro não. Eu vou tirar também o menos G. Mas esse negócio de funções auxiliares, para a gente que usa o Linux, é muito show de bola, viu? Então, no Bash é muito fácil você fazer uma função. É só fazer function, o nome da função, e você pode passar os parâmetros, né? Primeiro parâmetro, segundo parâmetro. Isso daqui é para executar passando os outros parâmetros, tipo argc e argv. Isso aqui é muito útil. Então, eu tenho 1 zilhão de comandos auxiliares. Então, ok, agora nós temos o 2. Então, vamos testar sem otimização. Solver.cpp. Então, 31 segundos, 31 milissegundos, o for range levou 20 e o for clássico 13, metade do tempo. Com a otimização. Valha! Sério que esse negócio de otimização funciona? E vocês percebam que eu estou utilizando, na verdade, porque eu estou percorrendo meu vetor e incrementando o valor. Não estou calculando nada, mas eu estou tendo que percorrer o vetor. Então, isso aqui se tornou insignificante, o custo. Se eu... Hã? Porque não tem otimização. Você tem que entender que quando você faz a mesma coisa milhões de vezes, e esse é justamente o caso, estou fazendo alguma coisa 1 milhão de vezes... É o que eles chamam de enxugar bit ou escovar bit. Qualquer coisa que você faça em dobro, você vai fazer 2 vezes mais. Então, se isso daqui te dava 8 operações, cadê? Se isso te levava 8 operações e esse daqui te leva 10 operações, em uma única ação, isso é insignificante. Mas isso repetido 1 bilhão de vezes, 1 milhão de vezes, vai dar uma mudança de tempo significativa. Quando você coloca esse tipo de caso, você está tendo que criar não uma outra variável, você está tendo que criar uma outra entrada na tabela de variáveis. Está vendo aqui? Elemento é uma variável. Não estou alocando espaço para ele, porque eu estou fazendo com referência. Mas é uma outra entrada na tabela de variáveis, então estou tendo que consultar a tabela de variáveis e criar lá uma entrada que tem o mesmo endereço dessa posição do vetor. Então, você tem um custo insignificante
adicional a mais, que no geral é insignificante, mas para coisas que você precisa de em tempo real e tudo mais, o velho for clássico, cada detalhezinho, cada açãozinha que você puder diminuir é melhor, entendeu? Então, nesses jogos de otimização, existem muitas técnicas, porque a ideia de uma linguagem de alto nível é te permitir abstrações que simplifiquem o teu custo de escrita e manutenção. Com certeza, um código desse é bem mais legível do que um código desse, para cada elemento do vetor. Então, nesse caso, o custo de você compreender e manter compensa o gasto a mais, aparentemente insignificante, desde que você não esteja num sistema de tempo real e alto desempenho e essas coisas aí, uma placa gráfica, entendeu? Então, por exemplo, se eu fizesse a mesma coisa, mas para cada inteiro eu tivesse que alocar memória para ele e copiar o valor. Tá vendo? Agora eu não apenas crio o elemento, mas eu tenho que alocar espaço para esse elemento. Só que eu acho que ele vai até ignorar isso daqui, porque eu não estou usando elemento em canto nenhum, né? Mas tudo bem, vamos testar aqui. For range sem cópia. Com cópia, perfeito. Pode ser só sorte. Ó, tá vendo? Aqui ficou praticamente a mesma coisa. Agora, otimizado. Não é perceptível, né? É um custo tão marginal que só aumentando muito o tamanho do vetor para conseguir medir aqui pra gente. Por que tá zero? Vou botar aqui 100. 10 vezes o custo disso. O forrange é insignificantemente mais custoso que o clássico. Pelo menos, não, ele chegou a ser mais rápido, né? Agora, por que o range com cópia deu zero? Eu já dei a dica quando eu falei lá atrás. Por que o range com cópia deu zero? Hã? O que é que ele está otimizando? Ele percebe, tu está criando uma variável auxiliar, está incrementando ela e ela não está servindo para nada. Ignora isso. Ignora isso. Você não está usando essa variável para nada. Só, mas tu é burro, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Aí o cara fala, eu sou um gênio, eu bati o custo para zero. Ele simplesmente ignora, nem gera no executável, ele nem executa. Ok, então bora continuar aqui nossa navegância pelo... Tá, vamos para as buscas agora. Agora a gente vai sentir a dor a dor dos algoritmos. Para poder fazer as nossas buscas e a gente perceber com clareza a mesma coisa em todos os algoritmos, estou criando aqui um vetor de buscas. Aqui é a quantidade de buscas que eu vou executar. E aí estou preenchendo esse vetor com vários números aleatórios proporcionais ao tamanho do vetor. Tudo bem? Então, como eu preenchi o meu vetor com números aleatórios proporcionais ao tamanho, e aqui eu estou preenchendo a busca também com um número proporcional ao tamanho, a gente vai ter mais ou menos, assim, a gente vai ter em média 50% de chance de achar ou não o nosso elemento. Porque esse aqui é proporcional ao tamanho do vetor. Então, assim, não sei se vocês entenderam, mas faz de conta que você tem que preencher um vetor de 0 a 10
aleatoriamente com elementos de 0 a 10. Pode ser o 4, o 5, 6, 3, 7, 4, 7, 1, 8. Sei lá, tenho 10 elementos aqui. Não, você está gerando um número aleatório e coloca um número aleatório entre 0 e o tamanho do vetor e colocando ele dentro do vetor. Sim, você vai ter uma distribuição normal aqui, mas em média você vai conseguir, você vai ter muitos elementos repetidos, alguns que se repetem pouco, mas assim, em média, você vai preencher com 50% da população. Você não está garantindo que todos os elementos estão aí. Você está pegando um número aleatório e colocando aí dentro. Um número aleatório dentro do teu intervalo. Então vão ter números que não vão cair, tem números que vão cair. Então se você gera um número aleatório e pesquisa se ele vai estar aqui, normalmente vai ser encontrado com 50% de probabilidade. Eu acho. Estou na dúvida agora. A gente testa depois. Tudo bem. Vamos testar aqui os algoritmos de ordenação. Primeiro, e aí eu vou abrir uma aspa aqui para abrir outro caminho, seria o próprio find do C++. Tá? Então, no meu find do C++, eu coloco o começo e o final do vetor, o valor que eu quero, e verifico se eu encontrei. Para eu utilizar essa variável, para ele não ignorar a minha otimização, eu estou contando desse vetor quantas vezes eu encontrei o elemento dentro do vetor original. Quantas vezes eu encontrei? Toda vez que ele acha, ele incrementa o contador e no final eu mostro quantas vezes eu encontrei o elemento. Só que aí eu vou abrir logo uma aspa útil, ordem.cpp, para quando vocês estiverem trabalhando com ordenação. Isso aqui é uma das coisas que você mais vai precisar. Você tem um struct pessoa que vai ter lá uma string nome, int, idade, float, tamanho. Ok? Você tem aqui um vetor de pessoas. Vector de pessoas e você quer ordenar de acordo com um critério. Vector como é? Algoritmo. Aí você vai ter o seu vetor populado. std vector pessoa povo. O teu povo vai ser Copilot. Você vai me ajudar ou não? Vai não. Obrigado. Então você tem o João, a Maria e o José. Eu preciso de mais gente, Copilot, please. Vai? Por favor. Pedro, quem mais? Ana, vai. Vai, meu filho. Tá. Desistir. Ok, e agora eu vou começar a colocar números repetidos, tá certo? José com 30 anos, 1,95. O José com 1,90. O Pedro com 1,45, com 32 anos. E a Ana com 41 anos, 1,30. Tá aqui todo mundo. Pronto, tá aqui o teu vetor. Como é que eu faço para ordenar isso daqui de acordo com critérios? Muito obrigado. Quando eu não quero, ele faz. Se eu chamar o sort do std, tem uma coisa casando errado aqui. Tem um a mais. Agora foi? Foi. O sort do std vai ordenar. Eu vou ordenar do começo até o final do vetor. E o sort, ele me pede uma função de ordenação. Como pessoa não tem intrinsecamente a ele um critério para eu saber qual pessoa vem antes, eu posso passar para ele uma função de ordenação. Se o meu... Isso aqui é em C++, em Java, em qualquer linguagem, tá? Você pode ordenar via critério intrínseco da estrutura ou pode ordenar via função de ordenação. Via critério intrínseco seria isso.
Se a pessoa soubesse se comparar com outra pessoa, como um inteiro, por exemplo, bastava que eu mandasse ele se comparar. Então, eu poderia dizer o seguinte, ó, a partir de agora, eu sei fazer a comparação de qual pessoa entre duas pessoas é menor. E eu estou utilizando o nome como critério. Então, aqui bastaria eu mandar ordenar e o sort utiliza dentro dele essa função aqui. Ok? Tudo bem? Java é a mesma coisa. Podia ser esperado ali. Não. Você quer saber, para ordenar, você tem que saber quem vem antes. E aí ele vai utilizar o menor. Para saber se esse número vem antes desse, eu tenho que comparar os dois e saber quem é menor, ou seja, quem vem antes. Então a pergunta é, você é menor do que esse outro cara? Ele vai responder, sim, se meu nome for menor do que o nome do outro cara. Ok? Então é como se eu estivesse perguntando aqui, ei, pessoa Maria 20, 1,60 é menor do que pessoa João? Com 1,30? Maria é menor do que João? Sim ou não? Qual é o critério que se usa? É o tamanho? Não, é o nome. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. O J vem primeiro. E J, L, M. O M vem depois. Mas a Ana... não é o tamanho do nome, é o lexicográfico. É que nem na chamada, mano. Chamada, quem vem antes? A Ana ou o João? A Ana, quem vem antes? A Maria ou o João? A Maria, é a ordem da chamada. Então aqui o critério é o nome. A pergunta é quem vem antes, ou seja, quem é menor. Se você tiver já o teu critério dentro da estrutura, você não precisa passar a função de ordenação, a ordenação vai imprimir de acordo com o próprio critério da estrutura. std_out fmt de povo. Ah, mas não vai funcionar porque o povo não sabe ordem. Não. Faltaria esse, OS string. Tu disseste, eu não processei na hora que tu disseste. Beleza, tá aqui. Ana, José, João, Maria, Pedro. Beleza, ele tá usando esse critério aqui. Se eu quisesse usar outro critério, eu precisaria passar o critério para ele ordenar. Um jeito de fazer isso é via lambda function, né? Só que se eu quero mais de um critério de ordenação, e normalmente você vai querer, como é que eu faço para... Vamos lá. Meu critério eu quero ordenar primeiro por tamanho. Se eles forem do mesmo tamanho, eu quero utilizar a idade. Se eles forem da mesma idade, eu quero utilizar o nome. Como é que fica a nossa função? Quem é menor? Bora lá que isso aqui é a coisa mais, entenda assim, mais útil no tipo prático que vocês vão ver na aula de hoje. Porque vocês vão ter que fazer isso hora de outra quando vocês estiverem comparando, independente da linguagem que vocês forem fazer. Isso é uma coisa que você usa muito. Você quer ordenar os seus dados e você precisa de mais de um critério de ordenação. Então a pergunta que você tem que se fazer é, em que caso A vem antes de B? E aí você tem que responder isso. Quando é que A vem antes de B? Então, qual é o caso de prioridade? A idade é menor. Então, se A ponto idade for menor do que B ponto idade,
Eu vou esticar para ser o mais simples possível. Então você retorna true. Beleza? Primeiro caso. Se não, qual é o segundo critério de ordenação? Não. O tamanho é o primeiro critério, né? Se A ponto tamanho for menor do que B ponto tamanho. Retorna true. Só que se o tamanho for igual, qual é o segundo critério? Se A ponto tamanho for igual a B ponto tamanho, tudo bem? Se isso acontecer, mas as idades deles A for menor do que B, retorna true. Agora, qual é o terceiro caso em que A ainda vem primeiro? Se o tamanho for igual, estou fazendo no modo expandido, tá? E a idade for igual, qual é o terceiro critério? Eu vou comparar o nome. Senão, retorna falso. Estou fazendo assim para ser óbvio de a gente enxergar. Para entender o sequenciamento dos critérios. Então, se o tamanho for suficiente, o A vem primeiro. Se o tamanho deu igual, eu verifico se a idade é menor, então A vem primeiro. Se os dois forem iguais, eu verifico se o nome é menor. Então A vem primeiro, senão retorna falso. Ok? Posso compactar isso aqui? Posso compactar em vários níveis. Podia colocar, inclusive, tudo dentro do único if. Fica feio. Posso colocar em ifs alinhados, mas fica feio também. Mas é isso que a gente tem aqui. Tudo bem? E aí você poderia colocar quantos critérios você quiser. Se isso não acontecer, então B é maior. Então agora a gente vai ter que estar ordenado primeiro por tamanho. Primeiro 1.3 e 1.3. Só que quem vem primeiro é a idade. E se a idade for igual, a gente usa o tamanho. Senão a gente usa o nome. Ok? Então, fechando as nossas aspas. Bora para cá. Tá. Um equivalente ao do C++ seria a nossa busca manual. Na busca manual, ao invés de utilizar o find, você faz mesmo o velho pó de guerra. Percorre todos os elementos. Se você encontrar, você marca o break e você avisa que encontrou. Por incrível que pareça, o manual ele é mais lento do que o do STL. Eu não sei qual é a mutreta que o do STL faz para conseguir ser mais rápido do que o manual. Eu estou fazendo a coisa errada. Eu estou dando return. Deixa eu baixar isso daqui. Ai, não, ele vai tentar ordenar. Deixa eu matar aqui antes dele ordenar, que senão a gente não sai daqui hoje. Ok. Então, por incrível que pareça, o da STL consegue ser mais rápido e eu não sei qual é a otimização que ele faz, mas é muito interessante. Aqui o nosso manual for range for clássico. Ok, vamos agora para os algoritmos de ordenação. Deixa eu... 2. Tem um site muito bonitinho que é chamado de Visualgo. Vocês já viram ele? Vocês sabem o que é o Visualgo? Então, bora descobrir agora. Ele mostra esses algoritmos de estrutura de dados, de busca e de árvore, de uma forma muito bonitinha. Deixa eu botar isso aqui para...
ver se eu vou ter internet para mostrar. Tá. Algoritmos de ordenação existem muitos. Eu acho que eu mandei uma vez uma lista para você com 50 algoritmos de ordenação lá no 50 algoritmos visuais. Mas eu considero que os principais são só 5 e os outros são variações que cabem em problemas diferentes. Primeiro, vamos ver se ele coloca. Enquanto ele carrega, a gente vai olhando. Pai, carrega. Mas comigo não. Então, a gente tem o de cartas. Você já tentou ordenar um baralho de cartas alguma vez na vida? Você tem o baralho, você quer deixar ele na ordem. Como é que você faz? Hã? Não tem técnica, não? Assim, como é que eu faço, né? Eu pego uma carta e seguro nessa mão. Aí eu pego a segunda carta e vejo onde é que ela entra na primeira e coloco. E pego a terceira e vou ordenando cada carta no meu baralho ordenado aqui na minha mão. Não é assim que vocês fazem? Não? Eu olho mais e separo a coisa mais. Não, mas tudo bem, supondo que você queira separar só os números, ordenar só os números, você vai pegando a carta e colocando dentro do teu vetor ordenado, aqui inserindo. Então, essa de pegar um elemento do vetor desordenado e inserir no vetor ordenado, esse seria o insertion sort. Então, você tem aqui... Carregou? Não carregou não. Vou mandar rodar de novo aqui. Então, você tem uma lista de elementos e você pensa, ok, pegar o primeiro elemento aqui, não tem que comparar com ninguém, então eu não vou fazer nada com ele. Segundo elemento, beleza, é menor do que o primeiro, então eu insiro ele aqui. Terceiro elemento, aí eu saio andando com esse elemento, procurando a posição dele, quando eu achar, eu coloco o quarto elemento, eu saio andando com ele, procurando a posição dele, insiro, opa, beleza. E o quinto elemento por aí vai. Esse que a gente acabou de... Sai, mano. Como é que eu fecho isso? Esse seria o insertion sort. Seria um dos 3 clássicos aqui. 18 vai para o canto dele, 44 já está no canto dele, 41 troca com 44. 49 está no canto dele, 37. Acho que está muito grande. 24 vai andando até o lugarzinho dele. 13, e aí você sai trocando via swaps até chegar na posição que você quer. 34. Esse aqui é moleza, né? Algoritmo das cartas. Deve ter sido o professor, né? Esse site. Hã? Deve ter sido os professores que criaram esse site. Não, esse é cor de aluno. Esse é cor de aluno criativo. Muito bonitinho esse daqui. Tá? Esse daqui é o insertion sort. Aqui ele coloca o pseudocódigo que vocês não vão conseguir ler, né? Marque o primeiro elemento como sorteado. Para cada unsorted elemento, para cada elemento do vetor que ainda não foi ordenado, extraia esse elemento. Para J, o último índice até o primeiro, se ele for menor do que esse elemento, troca até eu encontrar a posição dele e aí eu dou o break. Mando passar logo todos. O selection, eu acho que é o mais simples de você implementar. É simplesmente perguntar, ué, daqui até o final, qual é a posição do menor? Aí ele vai dizer, é essa posição. Então, troca ele com o elemento 0. Do 1 até o final, qual é o menor? Beleza, é essa posição. Então, troca ele com o elemento 1. E aí você iria nessa vibe até o final. Primeiro, qual é o menor, a posição do menor elemento? E aí você coloca ela na posição. Para essa segunda partição, qual é a posição do menor elemento? E aí você troca. Para essa terceira posição, qual é a terceira partição? Qual é a posição do menor elemento? E aí vai até o final.
Moleza, Selection Sort? Para entender é tranquilo, né? Bubble Sort também é facinho de entender. A ideia é que eu quero empurrar o maior elemento para o final. Então, para empurrar o maior elemento para o final, ao invés de fazer como Selection, que eu saio comparando todos e descobrindo qual é o maior, eu simplesmente vou subindo no vetor. E todas as vezes que eu encontrar um par cujo elemento da frente é menor, eu troco os dois. E eu vou fazer isso empurrando os maiores até o final. Então, ficaria nessa vibe aqui. Comparo 2, se for maior eu troco. Comparo 2, se for maior eu troco. Qual é a certeza que eu tenho? Que eu mexi em um monte de gente no meio do caminho, mas que eu consegui ir empurrando até o maior até o final. Então, o meu laço agora não precisa ir até o último, porque o último já tem o maior elemento. Meu laço agora vai até quem? Até o penúltimo. Eu vou começar do zero e empurrar o maior elemento até a penúltima posição. Comecei de novo. Troquei. Todos são O de N ao quadrado. A diferença é que alguns são constantes, como por exemplo o Selection Sort. Não interessa se o vetor inicial está ordenado ou não, ele sempre vai fazer N vezes N. No Bubble Sort, como você está empurrando, você pode fazer um loop inteiro e descobrir que não tinha ninguém para empurrar. Então você não precisa mais fazer o algoritmo de novo. Ah, o Bubble Sort é melhor. Não, o Bubble Sort é muito pior. É só você pensar na quantidade de trocas que ele faz. Quantos swaps esse cara aqui faz? Uma quantidade absurda de swaps comparado, por exemplo, com Selection Sort. No fundo, todos são algoritmos... Daqui a pouco eu chego nisso. Bora entender esse daqui do Bubble Sort. E aí a gente iria para a ideia. Esses algoritmos aqui, eles são inúteis? Não. Porque para instâncias pequenas ou específicas de problema, eles são úteis, comparado com os dois outros que a gente vai ver agora, que são algoritmos de N log de N. Tá muito demorado. Bubble Sort é uma coisa que você tem que assistir deitado, porque ele é muito demorado mesmo. Pronto. Ele verificou aqui, descobriu que não tinha ninguém para trocar e dropou. Esses são os algoritmos clássicos. Bubble, Selection e Insert, que são O de N. Agora a gente vai para os N log de N. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui, como no algoritmo da princesa, é que cada passada resolve metade do teu problema. Só que o merge ele resolve de um jeito e o quick ele resolve de outro jeito. Qual é a ideia do merge? É a seguinte. Você vai pegar dois vetores que já estão ordenados, e misturá-los num único vetor ordenado. Por exemplo, se eu desse para vocês essa lista aqui, ó. 1 com 4, com 7, com 9, para ordenar de 2 com 4, com 6, com 7 e com 9. Para juntar esses dois e criar uma única lista ordenada, você precisa olhar o vetor inteiro, sim ou não? Pergunta ficou ruim. Para saber quem vai ser o primeiro número da nova lista que contém as duas listas ordenadas, basta você olhar para onde aqui? Para o primeiro elemento das listas. Quem é o menor? 1 ou 2? 1. Então você coloca o 1. E agora, o 2 ou o 4? 2. E agora, o 4 ou o 4? Tanto faz. 4. E agora, o 4 ou o 7? 4. E agora, o 6 ou o 7? 6. 7 ou 7? Tanto faz. 7. 7. 9. 9. Então, isso daqui é O de N, é para mostrar o tamanho da lista. Não interessa aqui se são duas listas, como elas já estão ordenadas, basta que eu consiga percorrer todos os elementos. Vou comparando só os topos
e vou pegando duas listas ordenadas e gerando uma grande lista ordenada. Onde está o pulo do gato? O pulo do gato é que você vai utilizar a recursão para quebrar o teu problema até o ponto em que você só tem dois elementos. Se você só tem esses dois elementos, são duas listas ordenadas. 39 é uma lista ordenada, onde só tem o 39. 50 é uma lista ordenada, onde só tem o 50. É fácil juntar as duas e eu vou ter uma lista com 39 e 50. O 23 e o 17 também são duas listas. O 23 é uma lista que só tem o 23, o 17 é uma lista que só tem o 17. Para ordenar os dois, vai ficar o quê? 17 e 23. Agora você tem uma lista de 2 aqui com 39 e 50 e uma lista de 2 com 17 e 23. Aí você vai criar uma lista de 4. E aí você vai juntar com outra lista de 4 e criar uma lista de 8. E por aí vai. Então, enxergando a brincadeira aqui, você vai fazer... Aqui ele dividiu em 3 e 2. Então agora você vai misturar essa lista de 3 com essa lista de 2. Deixa eu diminuir o tempo aqui. E você vai criar uma lista de 5. Agora ele vai fazer de novo esses dois. Uma lista ordenada. Esses 3. Está quebrando diferente. Que não é múltiplo de 2. E agora uma lista com esses daqui. O bom de fazer os fractais é que nos fractais a gente consegue enxergar a ordem que ele executa. E agora vai fazer a lista maior de 10. Deixa eu ver se eu consigo mudar o tamanho do vetor. Dá para voltar aqui? Create... Eu quero fazer 20, 40, 15, 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, tá. Não consigo ter 16 elementos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Ah, ele fez diferente. Tudo bem. Ele vai ordenar essas duas. Depois vai ordenar esses dois. Depois ele vai misturar esses dois com esses dois para dar os 4. E por último ele vai misturar esses 4 com esses 4 para dar os 8. Ok. Qual a ideia do Quicksort? A mesma coisa. Cada resolução resolve metade do problema. Só que aqui é diferente. Aqui a pergunta é, dado um elemento, qual é a posição dele? A posição dele vai ser colocar todo mundo que for menor do que ele de um lado e todo mundo que for maior do que ele do outro. Se você faz isso, você resolveu metade do problema. Não interessa se os menores ou os maiores estão ordenados. Interessa que quem é da esquerda é menor e quem é da direita é maior. Sim. Esses algoritmos, eles são muito parecidos com a ideia das árvores. A própria busca binária, ela é a implementação da árvore, só que aqui seria em vetor. Então, a lógica que eu vou fazer com vocês aqui não é igual mais ou menos à lógica dele, mas chega mais ou menos ao mesmo resultado. Deixa eu voltar aqui bem para cá. Esse 4 está no lugar dele. Não. Não, agora ele vai jogar o 25 para cá. Beleza, pronto, beleza. O 25 está no lugar dele. Então, todo mundo que é maior do que 25 ficou para cá, todo mundo que é menor do que 25 ficou para cá. Resolvi metade do problema. Resolvi metade do problema. E aí eu vou fazer isso de novo, e cada vez que eu faço, eu vou entrar num pedaço da recursão diferente. Então, isso daqui foi ordenar a grande partição.
A lógica que ele usa aqui é, dado o pivô, que aí ele está escolhendo sempre como primeiro elemento, ele está fazendo um laço para ficar trocando os grandes com os pequenos. Ué, acha um que seja grande do lado esquerdo. Aqui no caso é o 34. Aí ele vai procurar, acha um que seja... Eu prefiro fazer diferente. Aqui ele está fazendo... Está no mesmo. E aí ele troca. Como é que eu prefiro fazer o Quick Sort? Esses algoritmos eles vão ter muitas variações. Tanto que você tem 50, 60 algoritmos diferentes. O que é que muda ou o que é que diferencia de um para o outro? O problema que você vai querer resolver. Por exemplo, como será que é implementado o sort do C++, ou o sort do JavaScript, ou o sort do Java? Normalmente ele vai pegar uma combinação de um algoritmo desses, n log de n, um merge sort ou quick sort, com um algoritmo desses menores aqui, por exemplo, o selection sort. Enquanto esses grandes você tem o custo da descida recursiva, e por exemplo, no caso do merge sort, você vai ter do dobro de espaço de cópia, para instâncias pequenas do teu problema, você consegue fazer adaptações para o merge sort que são melhores do que fazer o quick sort ou merge sort até os intervalos pequenininhos. Então, se você for por curiosidade perguntar como é implementado o sort da linguagem tal, ele vai dizer que é uma combinação de um para o outro, para instâncias menores ou instâncias maiores. Essa aula aqui é um pouquinho chata, eu entendo, então foi mal. Vamos lá. O selection sort é o mais fácil de todos. Lembra do selection sort? Eu tenho que encontrar o menor elemento de um determinado tamanho. Então, eu vou precisar de dois laços. Um laço externo, para me dizer quem é a posição que eu quero, e um laço interno para varrer todos os elementos à frente. Então, I começando de 0 e aqui J começando de I mais 1. Aí você varre todo mundo, descobre qual é o menor índice e no final você manda trocar os elementos. Só isso. Bubble sort, ele é aquele da bolinha que você sai empurrando os elementos até o final. Então, você pode fazer o bolha sem saída. E o bolha sem saída seria isso. Trocando. Então, a ideia do bolha é que você... O primeiro tem que ir até o final. O segundo até antes do final. O terceiro até o antepenúltimo. Então, o teu I... Bubble sort. I menor do que... Pronto. O teu I vai começar de 0 até I menos size menos 1. Tá. O teu I não vai até o final. Na verdade, o teu J é que tem que ir empurrando. O teu I tá crescendo, mas na verdade é o J que não está indo até o final. Porque o J está indo até size menos I menos 1. Então, quando o I é 2, o J só vai até aqui. Quando o I é 3, ele só vai até aqui. Quando o I é 4, ele só vai até aqui. E o J ele vai empurrando os elementos até a última posição. Se o da esquerda for maior do que o da direita, ele troca os dois. E nisso você vai até o último. Ficou faltando o quê? O insertion sort. Vector int array. Valeu. O insertion sort, eu pego um elemento, começando do primeiro até o último, e aí eu tenho que sair voltando com esse elemento. Enquanto o J for maior do que 0, porque eu não posso jogar ele para fora do vetor, pego esse elemento e vou voltando com ele até a posição dele. A posição dele é
quando o elemento da esquerda já é menor do que ele, então não tem mais como ir para a esquerda, e ele não sair do vetor. Então, enquanto eu não sair do vetor e o elemento da esquerda for menor, aí eu vou trocando e vou voltando, vou trocando e vou voltando, vou trocando e vou voltando, até chegar na posição dele. Todos eles são n ao quadrado. Você vai ter aqui dois laços alinhados. O selection é constante. O bubble, ele independente de melhor ou pior caso, o selection é constante. No bubble você tem que quando ele já está ordenado ele não precisa mais. E o insertion, ele é parecido com o bubble. Ele é ruim do mesmo jeito porque ele faz uma quantidade absurda de swaps. Então, do menos ruim, o que normalmente é utilizado em combinação com os outros, é o selection sort. Ok. Esses daqui seriam os n ao quadrado. Aí a gente teria agora o merge sort e o quick sort. Vai me ajudar? Não. Então, bora lá. Qual é a ideia do merge sort? Eu sempre eu tenho duas etapas. Uma etapa de posicionamento do algoritmo e uma etapa de convergência, onde a gente junta os dois. O merge ele se faz com dois vetores. Merge. Int I, int J. Int fim. Início, meio e fim. Então, o que é que você tem que fazer nessa função merge aqui? Você tem que pegar dois vetores que estão marcados aqui. O primeiro começa aqui no início. O segundo começa aqui no meio. Onde termina o início, começa o meio. E o terceiro, e aqui é onde termina o segundo. Seria o fim. Você quer pegar essa lista ordenada e misturar com essa lista ordenada, bem aqui. Então, normalmente a forma como se faz isso é através de um vetor auxiliar. std vector. Oi. Como é que você acha que a gente fazer uma função lambda? Eu fazer a função média como função lambda do médio. Pode, mas pode fazer como externo também. Não vai ter diferença de desempenho, não. Não sei, mas não sei Normalmente quando você tem uma função pequena, fazer uma função que tem muita coisa dentro, como lambda, você tem que justificar algo para isso. Entendeu? Senão você vai ter só um monte de cacareco. Você só usa a função lambda, exemplo, quando você quer tirar ela do escopo, ou quando é pouca coisa. Mas se você tem uma função complexa, é melhor ela ter o seu próprio espaço. Então, agora eu preciso percorrer esse elemento de início e meio até chegar nos seus limites. Hã? Não, normal. Então, normalmente esses intervalos, eles são assim, ó. A primeira parte, e isso daqui é importante, ela vai de início até meio, com meio aberto, e a segunda vai de meio até fim, com fim aberto. Início até meio e de meio até fim. Não, tá não. Isso aqui foi o Copilot zoando meu código. Tá? E aí você vai ter que andar nos dois e jogando aqui dentro do teu vetor auxiliar. Então, quando é que você vai comparar os dois? Então, enquanto não chegar no final nem do primeiro nem do segundo, você vai jogar os dois no vetor auxiliar. Enquanto i for diferente de
meio, não acabou o primeiro vetor, e J for diferente de fim, não acabou o segundo vetor. Então, enquanto existe algum dos vetores, você vai ter que comparar. Se array na posição I for menor do que array na posição J, quem vai para o auxiliar é o I. Então, aux.pushback array I. E aí o I anda, e mais. Se não, quem vai para auxiliar é o J. Então, você está comparando os dois porque existem dois. Existem dois vetores para comparar, você está comparando os dois. Quem for menor, entra no vetor auxiliar. Se não, entra o outro no vetor auxiliar. Quando terminar bem aqui, algum dos vetores acabou. Porque essa comparação ela só dura enquanto os dois existirem. Se um deles acabar, então o meu flag aqui do meu while cai fora. E agora basta que eu percorra os vetores finais, o vetor que sobrou, inserindo ele dentro do vetor. Então aqui seria. Os dois existem? Existem. Qual é o menor dos dois? Insere no vetor auxiliar. Bem, para eu não ter que fazer um if e depois um percorrimento, eu faço só o while. Ei, se esse daqui não acabou, vai inserindo o que falta do primeiro vetor. E se o segundo não acabou, vai inserindo o que falta no segundo vetor. Quando terminar isso, eu já preenchi o auxiliar inteiro. Então, eu precisei de outro espaço de memória para percorrer e preencher. Agora eu preciso jogar tudo que tem no auxiliar de volta no vetor original. Tudo que tem no auxiliar, eu estou jogando de volta no vetor original. Dá para fazer o merge in place sem sair do lugar? Dá, mas é muito mais chatinho. Ok, então merge. Porque o início vai ser o meio vai estar. Não. Início. Não. É porque K é o tamanho do vetor auxiliar. Foram quantos elementos eu peguei? Para todos os elementos do vetor auxiliar, coloque-os a partir do início. Para todos os do vetor auxiliar, coloque-os a partir do início. O que eu estou errando aqui? Expected declaration. Início, meio e fim. Pois eu tento. Ok. O que é que a gente vai ter que fazer agora no merge sort? Fazer a recursão, posicionar as... a gente fez o desenho da árvore. Não, a gente não fez, mas eu mostrei semana passada, né? Desenhozinho da árvore. Que você mandava desenhar para a esquerda e para a direita. Tá? Então, vamos imaginar que é o desenho da árvore. Você desenha o primeiro galinho, aí manda desenhar para a esquerda e para a direita. Só que ele vai primeiro desenhar qual? Da esquerda. Aí, esse daqui você manda desenhar para a esquerda e para a direita. Mas ele vai desenhar qual primeiro? Da esquerda. Suponha que parou aqui, tá certo? Quando esse daqui voltar, na recursão você vai desenhar quem? O da esquerda desse. E aí, quando esse daqui voltar de recursão, você vai desenhar quem? A esquerda desse. Aí você manda desenhar a esquerda e direita. Aí ele vai desenhar esse. Quando voltar, você desenha esse. E quando voltar, você tem tudo. O merge sort é a mesma coisa do desenho da árvore. A ida é o posicionamento das chamadas recursivas. A volta é o merge. Na ida você vai... Oi. Qual vai ser a condição de parada? A condição de parada é quando você tem um elemento só. Quando você tem um elemento só, ele já é uma lista ordenada. A brincadeira é, posicione o merge dentro das listas ordenadas e volte gerando novas listas ordenadas.
Tá. Assim, quando é que eu vou voltar para desenhar? Quando o tamanho do teu fractal for, o tamanho da tua linha já for tão pequeno que não faz mais sentido continuar dividindo. Porque aqui você, por exemplo, se você quer fazer uma imagem para mostrar na tela, aí vai ser a resolução de um pixel, por exemplo. Se você quisesse gerar um fractal com uma resolução de 1 milhão de pixels, quando a tua linha tivesse 1 pixel, não vai adiantar mais continuar dividindo. Não é como, entenda, o fractal da vida real, que por ser analógico tem uma dimensão atômica. Você pode continuar dando zoom naquilo que vai gerar outro fractal, e você dá zoom que vai gerar outro fractal, até o ponto que você só teria o átomo ali, que seria o ponto de parada. Mas aqui na árvore seria isso. Então, por exemplo, você está desenhando a árvore, chamou a recursão, chamou a recursão, chamou a recursão, chamou a recursão, chamou a recursão. Nesse ponto aqui, é como se você tivesse chegado no merge sort de um elemento só. Aí ele vai fazer o quê? Devolver a recursão. Aí você chama a recursão para a direita. Um elemento só. Aí você devolve a recursão. Isso daqui é uma lista ordenada com um elemento. Isso daqui é uma lista ordenada com um elemento. Como é que você devolve isso? Ordenando esses dois. Quando você voltar para cá, retornar, você vai ter uma lista ordenada com 2 elementos. Só que agora você tem que chamar a segunda banda, né? Ele vai chamar para cá, que vai chamar para cá. Vai me devolver uma lista ordenada com um elemento. E aí, quando chegar aqui, ele vai chamar para cá. Ele vai me devolver uma lista ordenada com um elemento. E aí ele vai retornar a recursão e ele vai fazer o quê? Juntar os dois e me devolver uma lista ordenada com os 2 elementos. Quando ele voltar a recursão de novo, ele vai juntar os 4 e me devolver uma lista ordenada com 4 elementos. E ele vai continuar fazendo a recursão. Pá, 2 elementos. 4 elementos. 4 elementos, agora ele vai pegar esse com 4 e esse com 4 e vai me gerar um com 8 e por aí vai até desenhar a árvore inteira ou até rodar o merge sort inteiro. Ok. Tamanho do vetor. Meu ponto de parada. Se eu só tenho um elemento, não tem mais o que fazer, ele está ordenado. Eu retorno. Se não, eu vou dividir o meu problema ao meio. Eu vou chamar a recursão do começo até o meio e do meio até o fim. Lembrando que... Peraí, ficou faltando aqui os intervalos. Int início, int fim. Então, esse aqui seria o merge sort de início até fim. Só que fim aberto. De 0 até meio e de meio até fim. Percebe que as duas invocações do merge são antes da ação. Porque a ação é literalmente no retorno, na volta. Na volta eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esses 2 vetores que estão ordenados e ordenar num outro vetor. Que vai juntar de 0 ao meio e de meio a fim. Pronto, esse é o merge sort. Basicamente eu tenho a ação e tenho a recursão. Muito cansativa a aula. Essa aula de algoritmo é cansativa. Tudo bem. Mas é bonitinho ver a relação dele com os fractais. Aqui eu já esqueci. O merge, ele é qual o ponto dele? N log de N. Você vai ter log de N invocações, que são toda vez que você chama o merge, ó, você chama o merge. Ele vai chamar 2 merges. Então, é para problema grande, quebrou em 2 pequenos. Quebrou em 2 de novo, quebrou em 2 de novo, quebrou em 2 de novo, quebrou em 2 de novo. Você vai ter log de N quebras do teu problema. E em cada quebra do teu problema, você vai precisar resolver um outro problema, que é juntar 2 vetores ordenados. Entendeu? E aí esse vai ser log de N, vai ser N. Né? Porque você tem 2 vetores ordenados, o fato deles estarem ordenados faz com que você só precise de N operações. E você vai ter N, log de N, porque cada um você quebrou pela metade. O quicksort eu prefiro implementar assim. O meu algoritmo do quicksort eu gosto de fazer assim. Que eu não acho difícil. Então, deixa eu pegar... Vou pegar aqui que é melhor de escrever aqui. Não.
você tem uma lista dessa aqui. 5, 1, 8, 9, 3, 6, 8, 4, 7, 3. A pergunta é: onde é que entra o 5? Essa é a pergunta que você tem que responder no Quicksort. Você tem que descobrir onde colocar o 5. Cadê, turma? Você tem que descobrir onde colocar o 5. Você tem que manter todo mundo que é menor do lado esquerdo e você tem que manter todo mundo que é maior do lado direito. Você resolveu isso, você resolveu o Quick. Então, como é que eu prefiro fazer? Prefiro fazer assim. Você vai ter dois ponteiros, um do lado esquerdo e outro do lado direito. O lado esquerdo vai andar para frente procurando alguém para mandar para lá. E o lado de cá vai vir descendo procurando alguém para mandar para o outro lado. Então você vai querer literalmente, um vai jogando os grandes para o final e o outro vai jogando os pequenos para o começo. E você vai fazendo isso até eles se cruzarem. Quando se cruzarem, significa que todos os pequenos estão no começo e todos os grandes estão no final. Então bora fazer aqui. Vamos começar do meu primeiro ponteiro. Eu vou começar um aqui. Hã? Dá, mano. 10 minutos a gente... O MacGyver consegue fazer milagres. Então, vamos começar aqui do pequeno. Eu quero alguém para jogar para lá. Eu vou jogar o 1 para lá? Não. Eu vou jogar o 8? Ah, beleza. 8 é maior do que 5, então 8 tem que ir para lá. Beleza. Aí eu vou agora para o outro lado. 3. 3 é menor do que 5? É. Então eu já tenho aqui um que tem que ir para a direita e outro que tem que ir para a esquerda. O que é que eu faço agora com os dois? Troco. Então esse aqui vai virar o 3 e esse aqui vai virar o 8 e agora eles podem andar. Esse vem para cá e esse vem para cá. Aí agora eu continuo de novo. Vamos começar pela esquerda. Preciso de um grande para mandar para lá. 9 é grande? É, então eu já fico aqui no 9. 7 é pequeno? Não. 4 é pequeno? Sim. Então agora o que é que eu faço de novo? Swap. O 4 vem para cá e o 9 vem para cá. E aí quando eu faço isso, eu ando. 3 é grande? Não, 3 não é maior do que 5. Próximo. 6 é maior do que 5? É. E agora vamos procurar aqui do outro lado. 9 é menor do que 5? Não. 8 é menor do que 5? Não. Opa, eles se cruzaram. Tá vendo aqui? 6 é menor do que 5? É. Então, agora eu sei que o 5 ele tem que entrar bem aqui. E aí eu troco ele com o elemento dessa partição. 5 e 3. E aí pronto, eu sei que o 5 está no seu lugar, eu chamo a recursão para os menores e a recursão para os maiores. Porque esse pedaço eu já resolvi do meu problema. Basta agora invocar a recursão para as outras duas bandinhas. O quick é mais fácil de errar. Se você estiver fazendo na mão, vocês não vão ter que fazer na mão. Mas porque o controle dele, desses passinhos, andar e ir para a esquerda, é um algoritmo bem chatinho. Mas a lógica não é tão difícil de você entender assim. Então, aqui seria o nosso amigo Quicksort. std vector de int vet. E o quick é muito mais fácil de ser entendido se ele for assim: início e fim fechados. Int início, int fim. Vamos ver se eu consigo lembrar. Então você vai precisar de um i que começa no início e um j que começa no fim, exatamente no fim. Beleza. Então agora você vai ter que fazer o teu laço, que é enquanto i e j não se cruzarem. Enquanto i for menor do que j. Enquanto i e j não se cruzarem, você tem que ir andando para frente, tá vendo aqui? Né? Perdão, ele está começando do último.
ele está vindo para trás. Enquanto I for menor do que J e o I for menor do que vet J... Ah, ficou... Não, peraí, compadre. Esqueci uma parte. Falta o pivô, falta o pivô. Int, pivô. Vou fazer... Tem opções de pivô, que é quem vai ser o elemento que eu vou escolher. Vou escolher convert início. Tá? Então, o elemento que eu vou utilizar como o meu valor de referência vai ser o primeiro elemento da marcação. Ou então poderia ser daquela outra forma, né? Vet início mais... Esse aqui eu acho mais fácil. O elemento do meio da marcação. Professor, no vetor completamente desorganizado, faz diferença a escolha do pivô? Ou, por exemplo, ficou faltando uma partezinha aqui do começo, mas eu acho que a gente já tinha visto. A gente já viu busca binária já, meu povo? Já, não foi? Professor, busca binária é a melhor busca que existe? O que é que vocês acham, sim ou não? Como tudo em computação, depende. Não, mas mesmo se tiver ordenado, busca binária não necessariamente é a melhor busca que existe. Porque pode estar ordenado e pode existir uma razão ou uma lógica na tua ordenação. Exemplo, se você sabe que está ordenado e os elementos eles estão ordenados e distribuídos de forma... utilizando algum tipo de sequência, como por exemplo distribuição normal ou distribuição, por exemplo, 3, 5, 7, 9, 11, ou uma PA, ou alguma coisa que se pareça com a distribuição uniforme. Se você tem uma distribuição uniforme de 3 até 1000, exemplo, não necessariamente você precisa ter todos os termos, mas você tem uma distribuição uniforme. Qual o sentido de você procurar o elemento 5 e ter que partir do meio do vetor? Faz sentido isso? Não. Se existe uma distribuição uniforme, o 5 vai estar muito mais próximo do começo do que do meio do vetor. Então, vão existir algoritmos de busca que se aproveitam dessas peculiaridades do teu problema. Se a tua distribuição é uniforme, se a tua distribuição é normal, se a tua distribuição é isso. Então, não existe uma única solução que se adequa a tudo. Existem soluções que se adequam mais ou menos a determinado algoritmo. Então, se você está procurando de 1 até 1000 e você está procurando 5, tem até um algoritmozinho que ele calcula a progressão média e tenta cair logo direto no elemento buscado. Muito melhor do que eu ter que ir dividindo metade a metade. Então, quais são os casos que busca binária seria o melhor? Quando você não tem essa distribuição uniforme, poderia ser qualquer elemento. Inclusive, ele poderia começar do 500 até o 1000, etc. Então, nesses casos, se vocês forem estudar ou ler, vocês vão ver, o pivô no começo é ruim, o pivô no meio é ruim, que é justamente isso de como está a distribuição, se você está no melhor caso ou pior caso. Mas nesse caso aqui é mais fácil. Então, enquanto eles não se cruzarem, estou indo para frente procurando um elemento que seja... enquanto o elemento for menor do que o pivô, eu vou para frente. Então, ele vai parar aqui quando eu encontrar alguém que é maior do que o pivô. Enquanto o elemento for maior do que o pivô, eu vou voltando. Então, eu paro quando eu encontrar alguém aqui que é maior. Então, aqui, para se achou maior. E aqui, para se achou menor. Se eles ainda não se cruzaram, eu troco e ando. Pronto, acabou o quicksort. Acabou não. Falta o quê? Chamar o quicksort para as outras bandas.
JF. Então, isso daqui resolve metade do teu problema, que é justamente isso daqui é erro, provavelmente algum parênteses descasado ou o meu VS Code que buga de vez em quando, ele fica inventando erro quando não existe. Então, isso daqui resolve metade do teu problema, que é ordena entre uma parte dos que são menores do que são maiores. E aqui você vai ter a chamada recursiva caso exista partição. Se você ainda tiver uma partição à esquerda, você chama a recursão para a esquerda. Se você ainda tiver partição à direita, você chama a recursão à direita. E esse é o Quicksort. Então, acabou 10 horas em ponto. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha sido não tão maçante quanto poderia ter sido. Aí podia ter sido pior, acredito. Tem como fazer. Tem algumas aulas que não tem como fazer. Vou parar.